paz, amados, como é maravilhoso olharmos para a palavra de Deus e deixarmos essa palavra impactar, transformar, mudar a nossa forma realmente de agir, de pensar e de proceder. Estamos falando sobre o temor da presença de Deus. A palavra de Deus ela é tão clara quanto a alguns assuntos, só que às vezes a gente cria entendimentos que dificultam isso. E pior coisa é a Bíblia fala claramente que enganoso é o coração do homem, que nós não devemos nos enganar a nós mesmos. Então, quando se fala da presença de Deus, todo mundo diz ter a presença de Deus. A questão é, Atos 2, a descida do Espírito Santo aqui, a presença de Deus, o Espírito Santo habitando no coração da igreja. E o Espírito Santo, quando chega, ele chega muitas vezes, de forma estrondosa. Diz aqui, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre a cabeça deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Foi algo assim extraordinário. A chegada do Espírito Santo nesse momento de Atos, dia de Pentecostes, foi algo tremendo. E muitas vezes acontece assim. Quando acontece o mover, há aquela glorificação, há aquela exaltação, há aquele agito todo e a manifestação do Espírito. E glória a Deus por isso. Mas e quando nós resistimos, assim como o povo de Israel estava resistindo à ordem do Senhor e Deus disse, olha, vocês estão resistindo, então eu não posso mais estar no meio de vós porque vocês não se dobram à minha palavra, não obedecem à minha palavra. Aí eu vou para Juízes, capítulo 16, Sansão. Sansão, após brincar ali com Dalila, sobre aonde estava a sua força, ou seja, brincar com o pecado, brincar com a verdade da palavra de Deus também. A Bíblia diz aqui no verso 20, que ele revelou para ela que estava a sua força nas tranças, na verdade estava no Espírito de Deus, que estava nele, mas as tranças ali era algo simbólico da força dele. E no verso 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, serei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Então ele disse, olha, eu vou fazer como antes, Ele já tinha mentido para ela, então eu vou fazer como antes, porque o que ele não sabia, diz assim, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então quando ele está resistindo, ele brincando com o pecado, com a verdade de Deus na vida dele, que não deveria ser revelado, então ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Talvez alguém diga assim, mas pastor, nós vivemos no tempo da graça. Às vezes a gente divide isso, Às vezes nós entendemos que Deus muda. Não, Deus não muda, Ele é imutável. A sua forma de tolerar, a sua forma de agir com a nova aliança, obviamente que é diferente da lei. Então, mas Deus não muda. Então o Espírito Santo, quando chega muitas vezes numa igreja, num local, é um estrondo. Mas quando resistimos, quando não nos dobramos à vontade de Deus, ao querer, ao moldar de Deus, ele se entristece e se retira, como se retirou de Sansão. O problema é que às vezes a igreja, os corações nem sentem que o Espírito Santo já não tem mais liberdade naquele coração. Então nós não podemos correr esse risco de entristecer o Espírito Santo de Deus e apagar, sufocar o Espírito de Deus na nossa vida. Que nós venhamos realmente ter esse mover da presença gloriosa de Deus através do Espírito Santo e nós venhamos perceber se estamos resistindo, entristecendo e se o Espírito já não se move mais na nossa vida. É um tempo de voltarmos ao Senhor e buscarmos esse mover, esse agir do Espírito no nosso coração. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia em nome de Jesus. Amém.